Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso podcast, o Pela Voz Delas, aqui do nosso Hub, Elas no ESG. E hoje nós temos uma convidada super especial, a Belém, que é Head de Carbono do Itaú BBA. E ela está aqui hoje para falar um pouquinho para a gente da experiência, né, da sua trajetória, dos seus projetos. Seja bem-vinda, Belém. É um prazer você estar aqui conosco. Obrigada, meninas, pelo convite. A gente que agradece. Você faz uma autodescrição sua para nós, por favor? Física, verdade? Exato. Eu sou uma mulher, estatura mediana, 1,70 m, cabelo castanho, né? Falando em português. Obviamente não sou brasileira, né? Pelo meu sotaque, sou argentina. Tenho olhos marrons, sou vestida com uma blusa branca e uma saia marrom. Perfeito, perfeito. Então, Belém, traz um pouquinho para a gente da sua trajetória. Você é uma head, ocupa, né, uma posição de liderança num dos maiores bancos do Brasil, tem uma trajetória fantástica de mais de 25 anos no setor financeiro. Então, traz um pouquinho da sua trajetória, compartilha ela com a gente, por favor. Claro, com prazer. Então, eu comecei minha carreira quase 25 anos atrás, na Argentina, em Buenos Aires, em um banco muito grande também, americano. E eu fui convidada e comecei minha carreira em markets, na área da tesouraria do banco. E eu fui convidada, logo que comecei, sei lá, uns 2 anos depois, assim que me formei, fui convidada a morar nos Estados Unidos com esse banco americano. Eu morei 8 anos em Nova York e fui participando em diferentes áreas de estruturação, sempre atendendo investidor estrangeiro, com um olhar na Latinoamérica. Então, eu cuidava da América Latina, mas sempre atendendo os investidores que desejavam investir na América Latina na época. Depois daquela crise de 2008, eu saí do banco e eu voltei. Já tinha um desejo para voltar à América Latina, porque eu queria um equilíbrio melhor de vida entre a minha profissão e minha vida pessoal. E eu enxergava que a América Latina oferecia isso. A Argentina não tinha muito esse espaço, porque não tinha o mesmo desenvolvimento dos bancos internacionais, do banco de investimento, mas o Brasil é um país perfeito para fazer isso, porque aqui os bancos realmente eles são muito maiores, o mercado é muito mais evoluído. E ali eu recebi uma proposta de outro banco americano, bem bacana também. Eu vinha trabalhar aqui em 2010, acho que eu cheguei. E eu trouxe meu namorado da época, que hoje é meu marido, e eu falo que o mínimo que eu podia fazer é casar com ele, depois que ele me acompanhou. As pessoas me perguntavam, nossa, você veio para o trabalho, teu marido? Eu falava, não, ao contrário. Mas tudo bem, quando ele saiu, ele trabalhou numa companhia de consultoria bem importante na Argentina, ele é global, né? E ele tinha já uma carreira, assim, toda. E quando ele foi falar para o presidente do escritório local que ele estava saindo, porque ele estava seguindo a sua namorada de 3 meses, né? Ele não era nem da vida toda. O homem falou, mas pelo amor, meu, que é isso? Atrás de uma mulher, não estou acreditando. E ele falou, pois é, então. Mas, claro, obviamente também, ou como profissional, também fazia sentido para ele. Claro. Tá? E aí, enfim, ele chegou aqui, achou emprego bem rápido, na mesma consultora, enfim. Mas foi engraçado que esse foi o primeiro momento, né? Que para mim é uma coisa tão normal, porque eu venho de uma família onde minha mãe trabalhava muito, ela é juíza da corte, minhas irmãs trabalham muito, tenho uma irmã que é CEO, tenho outra irmã que, enfim, trabalhava também reportando ao bordo de umas companhias bem grandes, a outra é juíza igual a minha mãe, então minha avó também trabalhava, na minha família as mulheres são protagonistas, as mulheres são educadas e elas são donas da sua carreira e elas são financeiramente independentes. Então, para mim, aquilo era muito normal, mas, enfim, não era para todo mundo naquela época. Fico feliz que hoje seja diferente. Então, assim, eu cheguei no Brasil um tempo atrás, ainda, obviamente, trabalhava em markets, viajava muito, casei logo depois que eu cheguei, um tempinho depois, e eu tive filhos. E aí foi bem engraçado, porque eu viajava muito e eu não queria deixar minha filha, sei lá, aquela coisa mais de primeira viagem, não queria deixar. E eu viajei 1 ano e meio com minha filha no colo. Ninguém sabia que levava minha filha, só minha assistente, que ela buscava o voo para mim, né, com, sei lá, com passagem de infantil junto.
E sempre ou meu marido, ou minha mãe, ou minha sogra para me ajudar com a Clarinha. Enfim, aí depois nasceu Toby e tudo mais. Mas foi uma experiência de vida. Hoje, quando eu mentoro muitas mulheres no banco, e daí vou contar porque... Mas quando eu conto, eles falam, gente, vocês não precisam fazer isso, tá? Eu fiz porque eu queria, foi minha escolha, mas se você acabou de ter um neném e o teu chefe fala que você precisa viajar, você pode falar que não dá, Que né? não dá. Que, né? Não precisa fazer a loucura que eu fiz, mas eu estou feliz com a minha escolha, tá? Acho que a escolha também foi minha. Mas acho que eu fiz também pelos motivos errados no momento, tá? Eu achava que não podia... ninguém podia perceber que a minha performance mudava por fato de ser mãe. E hoje eu entendo que isso foi um erro, tá? E eu tento ajudar as meninas a que elas consigam fazer escolhas mais inteligentes, um pouco mais equilibradas. Mas, enfim, como é que eu entrei no mundo ESG? Aí lá, depois desse banco, fui para outro banco europeu. Naquele banco europeu, a parte de clima era muito importante, de carbono. E aí estudei. Quando veio a pandemia, eu saí daquele banco europeu e eu estudei em Cambridge. Na pandemia, teve que estudar remoto. E, claro, eu sou formada em economia, em negócios, né? E administração de negócios. E quando estudei pela primeira vez sustentabilidade, eu lembro que tem um gráfico assim que parece um pai, né? E aí você entende que toda a teoria econômica que a gente tem, ela não considera que os recursos não são infinitos e que o preço do carbono não está incorporado na economia. E uma coisa que para alguém que estuda economia, no minuto que você começa a estudar, fica muito evidente que a gente precisa incorporar o preço do carbono na economia. Para que o processo de descarbonização, a transição climática aconteça, você precisa colocar na economia. É básico, tipo, não preciso explicar. Primeira aula de economia, você consegue entender isso. E aí aquilo fez um clique na minha cabeça, de tão óbvio que resultou para mim, fez um clique, falei, nossa, está faltando isso. Enfim, um pouquinho depois eu entrei no Itaú e meu chefe me pediu que eu cuidasse do ESG em geral, mas essa parte de clima de carbono para ele. Naquele momento, como era pós-pandemia, o mercado de carbono estava booming. Então, o banco tentava entender como é que ajudava o cliente, se entrava no mercado de carbono, se não entrava. Então, minha entrada no mercado de carbono foi sempre vindo de markets, de atender clientes, de fazer derivativos na mesa de dinheiro, atendendo grandes clientes, e de fazer dinheiro. Minha carreira é uma carreira típica de uma pessoa que trabalha num banco. E cheguei em clima com um olhar de negócios. Isso aqui impacta o negócio, porque tem um preço para carbono. Se não tem ainda, ele vai ter um preço. E esse preço precisa ser incorporado na tua cadeia. E precisa ser reportado. E precisa... com um olhar muito de mercado, de que isso é mais um componente do mercado. Não era uma moda. Porque, assim, clima, para mim, é uma coisa que dentro do mundo ESG, ele é muito concreto. A gente precisa reduzir as emissões. Não é porque alguém virou louco, né, e inventou uma teoria. Não. A gente precisa. Pode ser que a gente demore um pouquinho mais, que a política, em algum momento, né, alguns seja mais a favor, outro menos. Mas a trajetória é clara, a gente precisa fazer isso. Então, assim, com o olhar de alguém que estudou economia, aquela história do pricing do carbono, é evidente que você... E da mesma forma que precisamos incorporar, também precisamos ter um olhar de negócios. Então, quando comecei a estudar o mundo de carbono, ele ainda, no meu ver, era muito pequeno e muito... com um olhar muito de NGOs, sabe? Vamos plantar árvore. É aquela coisa que parece que são todos abraça-árvores. Você fala, gente, eu trabalho no banco de investimento, não sou um abraça-árvore, mas também precisamos plantar árvore, precisamos tentar, economicamente, viabilizar, preservar a floresta. Como é que a gente viabiliza isso do ponto de vista financeiro? Mas com parâmetros de mercado, com valorização de mercado, com coisas que entrem nos índices que os fundos utilizam. Então, sempre com um olhar de toda a minha experiência de mercado, de atender cliente institucional, corporate, mas entendendo como é que aquilo encaixava naquele olhar de negócio. Então, é aí que eu venho a tentar contribuir nessa conversa, tá? Maravilhoso. Até porque o ESG, como a gente fala também aqui no Hub, né, Belém? ESG é uma vantagem competitiva, de fato transforma negócios, transforma empresas e empresas mais resilientes, traz toda essa questão desse olhar, dessa amplitude. Às vezes, muitas empresas, como você mesma falou, né, recentemente foi
pega de surpresa num curso onde falou, nossa, é óbvio, é evidente, e o preço, né, de todo o impacto de uma cadeia que está ali na questão de carbonização, o quanto isso, né, não impacta nos seus negócios, mas que, de fato, são poucas as empresas que ainda fazem diagnóstico, que buscam entender ainda, né, todo esse viés e tudo aquilo que, de fato, implica nos seus negócios, né, e de forma muito pragmática, que, de fato, é o que a gente tenta fazer aqui no Hub, né, que é desmistificar o ISD. Na verdade, ver exatamente que não é simplesmente abraçar árvore, que abraçar árvore é bom, a gente precisa preservar o planeta, a gente já está vivenciando, infelizmente, as catástrofes, né, os extremos climáticos, que têm mostrado cada vez mais a necessidade urgente, né? Mas essa filosofia, para não chamar abraçar árvore, que fica um pouco feio, Sim. aquela approach, assim, muito de NGOs, ela é necessário, sim, mas ela não é suficiente. Não a é gente suficiente. nunca vai gerar escala, precisamos escalar, nem a consciência, nem a precificação de carbono que estou falando, com um olhar muito de filantropia. Uhum. A filantropia é necessária, sim, mas ela é muito pequena. Eu sempre falo, o cheque filantrópico, ele é muito pequenininho comparado com o cheque de mercado. Claro, claro. É fato. Então, se a gente entende, para conseguir escalar para uma situação de mercado, precisamos começar a jogar com regras de mercado. É isso. Então, não é que é um ou é outro. E não é que aquele que tem um olhar de mercado é inimigo do filântropo. Não é. De fato, muitas vezes, essas soluções são blended finance. Vem por ali também, para tentar viabilizar aquela história do capital paciente que a gente fala. Então, tem um olhar mais, não filantrópico necessariamente, mas um olhar mais paciente, mas isso também é mais de longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, não é suficiente. Precisamos incorporar mecanismos de mercado. Claro. E como que você vê hoje essa incorporação dos critérios ESG à tomada de decisão de um mercado financeiro? O que é considerado ou não? Então, assim, no meu mundo, a gente considera, primeiro, nas regras de reporting financeiro. Então, para as empresas em geral, a história vou falar a sigla, mas não faz sentido, né? Mas, enfim, você cada vez precisa incorporar no teu reporting financeiro todas, tanto a medição de carbono, quanto o disclosure, o impacto que você vai ter e tudo mais. Esse nível de disclosure que começa a ser padronizado, porque antes o reporting ESG, cada um escrevia o que achava pertinente, o que gostava, o que não gostava. De fato, o mais comum no mundo do clima é underreporting, porque as companhias têm tanto medo de ser demandadas que elas reportam menos do que elas sabem. Já teve papos com companhias bem grandes na América Latina falando, olha, mas se você tem esse plano de descarbonização tão elaborado, por que você não escreve isso no reporte? Porque para mim, banco, seria muito mais fácil se eu ler o teu reporte e consigo entender o teu plano. Ah, não, porque se eu escrevo no reporte, os investidores vão perguntar, eu não quero que ninguém me pergunte. E Belém, aproveitando, né, essa tua fala, como que você vê a importância que a gente tem visto, né, esse amadurecimento mesmo do mercado, essa necessidade, tanto regulatória como veio também do mercado financeiro, com a IFRS, né, na verdade. Então, assim, como que você vê essa necessidade, essa regulamentação, de fato, para se implementar com bastante materialidade ESG nas ações das empresas que são clientes do banco hoje? Como eu vejo que esse reporting começa a ajudar. Então, assim, nós bancos temos a função de acompanhar a transição climática, financiando a transição climática. Mas a gente pode incentivar, mas não posso obrigar meu cliente a fazer a transição. Sempre explico isso. E por isso mesmo, esse reporting começa a visibilizar os planos daquela companhia. Também, o reporte em si, ela não obriga, mas visibilizando o plano da companhia, o investidor ele tem mais informação para tomar decisões conscientes. E ali, os fundos ESG, os fundos, pelo menos que têm missão de impacto, de sustentabilidade, de clima, eles conseguem tomar decisões mais informadas. Eu acho que um pouco por ali começa esse nível de disclosure maior e mais padronizado e uma medição mais, né, padronizada de carbono, das emissões da companhia, começa a trazer informações para o mercado, até para o mesmo governo fazer essa precificação de carbono via mercado regulado que estou falando, ou via mercado voluntário. Mas se a gente não tem dados, é muito difícil fazer política pública, por exemplo, se não conto com dados. É muito difícil para o investidor de um fundo tomar uma decisão educada se não tem informação
correta, fidedigna, ESG, e comparava entre si, que era uma das maiores dores. E para o banco é difícil saber a quem que preciso financiar naquela transição se eu não sei o plano do meu cliente. Então, que as peças estão no lugar. E o reporting, para mim, é uma das ferramentas que ajuda, que traz uma clareza. Mas não é suficiente. A gente precisa fazer mais education, precisa que a regulamentação seja um pouco mais abrangente, precisa simplificar como as companhias navegam esse mercado, porque ele é bem difícil de navegar. Exato, exato. Então, a gente está falando aqui de transparência, de também trazer esse letramento não só do banco, né? Que o banco, eu acho que tem essa preocupação. Imagina, eu comecei há muitos anos atrás, comecei em fundos de investimentos. Isso. E eu muitas vezes trago esse exemplo que eu me lembro, eu sempre fui head em áreas de sustentabilidade. A gente tinha um questionário, um Q&A, onde você, no fim do ano, ou uma vez por ano, você colocava ali, respondia umas perguntas simples. Isso era o que se fazia, praticava 20 anos atrás. Então, ver como avançou em termos de possibilidades e também dessa troca de informações e transparência, porque o banco, no fim, tem também um problema em relação à sua responsabilidade, afinal de contas, ele é o financiador, né, desses projetos. Então, quanto isso também traz de responsabilidade para o banco, né? Então, tem sempre essa preocupação, que é algo que lá nos primórdios era algo simples e que a gente vê que, de fato, tem mudado e tem trazido muito mais maturidade, né, nessas relações, mais transparência para o mercado, transparência para quem quer investir, né? Enfim. Eu ia falar exatamente esse ponto de maturidade. Acho que o mercado ele vai evoluindo, porque, por exemplo, no mundo do clima, a interrelação entre os agentes de mercado, a cadeia de valor, ela é extremadamente complexa, mas extremadamente complexa. Então, a gente não pode ter uma leitura superficial. Pode falar, o banco de agora é mais, você não financia. Não, é impossível. Impossível. Porque tudo está relacionado. Então, a gente, para conseguir evoluir nessa agenda de transição, a gente tem que ter um olhar mais maduro. Mais realista do que é possível de ser feito. E justamente no que é possível de ser feito, o assunto de carbono é uma das ferramentas que ajudam naquela transição para a gente conseguir começar a reduzir ou até, enfim, conter um pouco o desmatamento através de alguns instrumentos que canalizam capital hacia projetos de carbono, para conseguir transicionar de uma forma mais orgânica, menos abrupta, menos punitiva para as companhias. Mas mesmo o regulador, quando ele começa a regular transparência, reporting, tem que ter um olhar mais maduro, porque realmente é muito complexo. Quanto mais você aprende, mais você estuda, mais complexo. Você entende realmente a complexidade que essa interrelação entre os diferentes setores da economia tem a respeito das grandes emissoras de carbono. Mas existe uma busca crescente, se eu não estiver errada, por investimentos sustentáveis cada vez maior, né? Ou ligados a uma responsabilidade maior daquilo que as empresas têm feito. Então, os fundos ESG, na verdade, estão no sentido contrário. Quando você olha, você me perguntou um pouco isso no começo da fala, né? Quando você olha nos fundos internacionais ESG, ela está migrando de ESG para outros. Então, está migrando de ESG para clima, de ESG para... Porque ESG ele é muito amplo. Sim. E é muito difícil para um fund manager, do ponto de vista até da responsabilidade fiduciária que o fund manager tem, escolher ativos no mundo, no espectro ESG. É difícil, realmente é difícil. E aí, grandes fund managers do mundo inteiro, eles estão migrando de ESG hacia, por exemplo, o clima. Pautas mais específicas. Transição energética, pautas específicas, concretas, que dá para você medir. Porque como é que eu estou medindo? Se o retorno é menor, mas estou atingindo o resultado? Sabe, se você precisa de dados para conseguir defender que aquela alocação foi boa, porque mesmo com um retorno menor, mas ela atingiu um impacto. E ESG, como ele é tão abrangente, é muito mais difícil de mensurar esse impacto. Então, assim, a tendência de investimento no mundo, de fato, é um pouco saindo, não porque sempre é investimento ESG, que tenha governança, que tenha impacto social, sempre é bom. Só que meu ponto é, medir aquele impacto ESG naqueles outros elementos é muito mais difícil, de forma concreta.
Então, quando a gente entra no assunto, por exemplo, de transição climática, de transição energética, é mais fácil de medir e ajuda o fund manager a alocar melhor seus investimentos. Então, na verdade, a tendência mundial, que não é necessariamente o caso do Brasil, mas a tendência do mundo é migrar do ESG, por exemplo, a clima ou a transição energética. Que concatena com o que a nossa conselheira de tecnologia estava nos falando sobre dados e a importância da gente saber metrificar um pouco os impactos dos nossos investimentos em ESG nas organizações. E a gente ouve a Belém agora, enquanto executiva, dizendo, olha, fundos tendem a preferir nesse momento pautas mais específicas porque conseguem ser mensuradas. ESG como um todo é legal, mas é muito amplo. Então, como que a provocação fica? Como que a gente consegue dar mais mensuração técnica e matemática para os investimentos e retornos que a gente faz nos outros eixos, no S e no G também? Para a gente ficar com essa reflexão. Um bom ponto, sim. Que esse é um grande desafio, né? A criação de metodologias e principalmente o desafio que a gente estava falando, que é o que a gente vinha enfrentando, de ter muitas referências e não ter uma metodologia única, né? Que é o que a Belém trouxe também no início, onde cada empresa, há pouco tempo atrás, fazia o seu reporting, mas sem usar exatamente uma metodologia única, né? Então, cada uma apontava para um lado, para um eixo que era mais forte. E que era difícil de comparar entre si. Exatamente, que traz essa dificuldade de comparação. E Belém, como que você vê, assim, essa parte, principalmente essa questão, não só, como a gente está falando, né, dessa conscientização, dessa escolha do mercado, de buscar, que eu acredito, como você bem mencionou, não deixa de ser ESG. Na verdade, você traz uma especificidade, né, de cada uma das letrinhas aqui, digamos assim, para, de fato, trazer essa mensuração, esse poder de mensuração. Então, a gente vê que claramente existe, quer dizer, está indo para esse caminho, né, de ter essa transparência, de ter essa linha, né? E como que você enxerga isso? Qual é a tendência? Você mencionou a tendência global, que tem sido um pouco mais nessa linha. Como que você enxerga aqui no mercado brasileiro a maturidade também? Porque a gente tem um nicho muito grande de pequenos e médios, né? Então, a gente tem falado aqui muito num eixo mais de grandes empresas. Como que você enxerga e como que você vê o papel hoje do banco em relação a esses pequenos e médios? Assim, o que pode ser mais, o que vocês podem trabalhar mais para ter essa inclusão, para ter isso tudo? A gente trabalha na medição das emissões, então a gente trabalha em alguns parceiros que ajudam a nossos clientes, que não são grandes e tão sofisticados, a conseguir ajudar o cliente a fazer sua medição. Uhum. E em coisas mais simples, como a transição energética, que é mais simples de ser feita e ela tem um impacto relevante no cliente. Então, os bancos, sim, estão se preparando para atender o cliente médio e pequeno, sim. Maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, as grandes companhias, quando você pensa no escopo 3, né, a cadeia de valor da companhia, ela tem que ser descarbonizada. Então, não tenho certeza, o caminho aqui é que o banco trabalhe um pouco em parceria com grandes clientes que têm uma cadeia, que também são clientes do banco, mas que na descarbonização da sua cadeia, que aí o banco consegue ajudar no financiamento, mas que tem que ter uma intencionalidade de aquele que é grande, que tem sua cadeia própria de suppliers, né, e de clientes para conseguir fazer essa transição. Então, não é, o banco sozinho nunca consegue fazer. Não, nunca. Não consegue. E aí, os grandes clientes puxam os pequenos também. E vocês têm, com certeza, e vocês têm alguma parte de educação mesmo com pequenos, médios? Vocês têm trabalhado? É a última pergunta. A gente trabalha muito em education. Education interno do banco e education aos clientes. E os educations que o banco está fazendo são setoriais. Então, a gente trabalha, por exemplo, education do setor imobiliário, que tem uma pegada grande. Education do setor de veículos, enfim, do agro. Então, dependendo do setor, porque além disso, de novo, como o processo de descarbonização de carbono ele é extremadamente complexo, a conversa de imobiliário é diferente de veículos e diferente do agro. São coisas totalmente diferentes. Então, não dá para padronizar nesse nível. Então, a gente tem um olhar muito mais sectorial, mas sempre pensando na education dentro do banco para dar ferramentas a nossos officers que estão conversando com clientes e até os diretores para conseguir tomar decisões educadas. E, ao mesmo tempo, o cliente naquele segmento. Mas a gente sim faz. Que bom. Escolhe os setores que são mais prioritários e vai fazendo setor a setor.
Muito legal. Cada vez mais a gente vê inovação em produtos financeiros ligados a ESG, né? Sim. O que você vê hoje de... O que tem sido mais inovador? O que sobra ainda de espaço e tendências para os próximos anos? Boa pergunta. O primeiro movimento que o banco fez em ESG foi criar a versão ESG de nossos produtos de prateleira, que são os produtos que justamente atendem cliente middle, que nós chamamos, né? Cliente aquele não é pequeno necessariamente, mas não é aquele grande, assim. Então, a gente criou primeiro a versão ESG desses produtos. Só que é muito difícil vender por si o produto, porque o cliente não entende, ou porque, de fato, um dos maiores problemas que tem o produto ESG, ele não é mais barato. O financiamento do banco não é mais barato por ser ESG, apenas esse meu. E isso acontece com todos os bancos no mundo inteiro. Mas ele é interessante do ponto de vista reputacional. E aí eu sempre volto naquela conversa, mas não vai ir a lugar nenhum, onde eu acho que para que esse financiamento ESG seja mais barato, você tem que, de alguma forma, dar um relief de capital, um alívio de capital para o banco, para ele conseguir emprestar mais barato. Porque, senão, assim, na ponta, o cliente vai fazer um esforço, porque o financiamento ESG, ele, do ponto de vista da documentação, ele é mais pesado para o cliente, porque ele precisa demonstrar uma série de coisas para evitar greenwashing, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, se ele não tem nenhum retorno financeiro por fazer isso, o cliente não vai fazer. Então, acho que ou através do capital, ou através mesmo dos impostos, enfim, que ele consiga, de alguma forma, descontar isso, tem que ter incentivos. E a gente, por exemplo, no agro, a gente tem um programa muito bom com uma companhia grande do agro que financia recuperação de pastagem degradada que vira terra agrícola, que é uma tendência muito importante no Brasil para a gente conseguir aumentar nossa produção de alimentos sem comprometer desmatamento. Assim, uma das, enfim, pilares da política climática do país. Então, a gente tem um programa muito bom que financia isso. O nosso programa é mais barato que o financiamento normal do banco. Só que ninguém ajuda nisso. São sabe, o banco e esse parceiro nosso que a gente um pouco financia, porque a gente entende que é do interesse financiar esse segmento, mas não tem uma ajuda, concorda? Então, para a gente conseguir escalar, é muito importante ter incentivos fiscais, trabalhar com políticas públicas, trabalhar com né? política pública. Exato. Porque, senão, é mais difícil, você tem que evitar greenwashing, tem que evitar problemas reputacionais e, ao mesmo tempo, não tem nenhum benefício financeiro. O cliente não vai fazer. Só tem coragem. O cliente não vai fazer. Então, acho que a visão é um pouco frustrante, tá? Claro. Adoraria ter uma resposta mais bonita, mas a verdade é essa. Precisa ser dita também para, inclusive, a gente chegar Claro. quem precisa ouvir isso e tentar esse incentivo de uma forma mais contundente, né? Exato. E trabalhar por isso, né? Quem de repente trabalha mesmo e cria, né? E pode fomentar políticas públicas que tenha realmente essa visão, esse olhar e possa, né? Trabalhar em prol. Inclusive, nós, banco, quando a gente pega financiamento para corporativo do Itaú, por exemplo, nós temos uma linha de mulheres empreendedoras, temos linha para veículos limpos, uma série de linhas ESG. A gente tem financiamento, sei lá, do IFC, do bancos multilaterais. Não é mais barato. É isso, né? No fim, é o que a gente estava falando. O ISD tem essa vantagem competitiva, mas a conta tem que fechar. Né? A parte do financeiro, eu acredito que já foi-se o tempo onde pensava-se em sustentabilidade só nos dois eixos, né? Meio ambiente e social. Não, a gente tem também o eixo sustentabilidade e tem o eixo financeiro, porque, afinal de contas, estamos no ambiente corporativo, estamos todas e todos aqui querendo ascender nas suas vidas. Né? Capitalista, vivemos num mundo capitalista. Então, assim, né? Na sua grande maioria. Então, assim, é realmente tirar esse viés, essa visão turva de que não, a gente está, assim, tem o ganho financeiro, um ganho que também pode impactar positivamente o meio ambiente, pode impactar socialmente. Então, é ter também esse olhar e esse propósito de apoiar, mas desde que também tem a contrapartida. Então, o banco também precisa ser parte dessa solução social, como a gente fala em termos de sociedade mesmo. Então, iniciativa, tanto o poder público como a sociedade, porque a sociedade também tem poder de pleitear isso, né? Os bancos hoje somos muito cobrados do ponto de vista até do Banco Central e regulamentação por fazer isso. Claro. Mas a gente não tem uma ajuda. A gente só tem
não temos o bônus. É difícil para a posição do banco. O banco faz porque acredita que tem que ser feito. Mas, realmente, para ser mais escalável, a gente precisa ter... E, assim, no mundo da infraestrutura, você vê, na energia, ele foi muito bem sucedido porque a gente utilizava um financiamento que, para a pessoa física, era sem impostos. Né? Quando a pessoa física comprava, aquela, né, a famosa, as incentivadas, debêntures incentivadas, era sem impostos. E, por isso, e através desses instrumentos, se financiaram grandes investimentos de infraestrutura de transição energética. Por que a gente não pode aplicar o mesmo princípio para a cadeia de descarbonização? Sem dúvida. E Belém, mudando aqui um pouquinho o mindset, né? Você traz com tanta propriedade, traz tanta riqueza, né, na sua fala. Você está numa posição de head, você está em uma cadeira de tomada de decisão, você está com os grandes líderes, como você falou, grandes empresas, você está com setores, sentando junto com esses setores e tudo mais. E acredito que você esteja, como no decorrer da tua carreira, também em um ambiente mais masculino do que feminino. E você traz, né, você trouxe na sua fala inicial muito fortemente tanto a questão tua pessoal, da tua família, da tua formação da família, da força que vem do feminino. Pensando aqui, né, no Elas no ISD, pensando na mulher que de repente está nos ouvindo, né, e que queira seguir nessa carreira financeira, que é ainda um ambiente predominantemente masculino, o que você traria aqui para essas mulheres que possa ser aqui uma inspiração, né? Olha, eu acho que ESG, eu trabalhei num mundo sempre muito predominantemente masculino. Em geral, eu sou a única mulher ainda, ou uma das poucas. Então, é um ambiente que ainda ele é bem masculino. E tudo bem também, tá? Claro. Não que seja um impedimento. Eu acho que no mundo ESG a mulher tem muito para agregar. E o mundo ESG tem mais mulheres e tem mulheres com muita senioridade. Porque, lógico, hoje nós temos mulheres jovens na pirâmide, né, que vão subir, porque o mundo foi evoluindo e temos mais mulheres. Mas o ESG é interessante que você tem mulheres com carreiras longas, com muita senioridade, que representam o país, né, sei lá, na ONU, enfim, com uma exposição internacional muito alta. Não é comum isso em outros setores. Então, ESG é um mundo que é um pouco mais fácil de navegar, bem mais fácil, diria, que o mundo financeiro puro. E tem alguns elementos que as mulheres fazemos melhor. Toda generalização é ruim, mas as mulheres somos boas de trabalhar em equipos, de formar disso aqui, de formar relacionamentos, a gente não precisa competir o tempo inteiro, tem uma forma de articular melhor, de pensar fora da caixa. A gente, como mães, as mulheres somos muito resourceful, a gente está sempre pensando como resolver problema, e normalmente não são problemas que têm solução já escrita, né? A gente, né? As mães estamos sempre improvisando ali e nos mirando nos 30 para fazer as coisas acontecerem. Então, acho que tem muita coisa no mundo ESG em particular que ele é mais natural para uma mulher. Está mais alinhado com nossos skills naturais. E, além disso, ele é mais friendly que um ambiente puro, assim, financeiro ou corporativo, que ele é um pouco mais masculino. Então, dito isso, acho que sim, um ambiente mais agradável, ao mesmo tempo, e que as mulheres temos skills que podemos aplicar muito bem. Ao mesmo tempo, a questão da credibilidade, que é sempre um grande desafio para as mulheres nas carreiras corporativas, né? Conquistar nosso espaço, conquistar credibilidade. Se você está só no mundo ESG, ele é mais difícil que se você vende uma transição do negócio para o ESG. Ou se é muito senior, já passou muitos anos, e aí chegou naquele ponto, né? Mas é difícil essa conquista do espaço, da credibilidade, ela ainda é um desafio. E a gente precisa transitar entre os dois mundos. Porque não adianta só ser ESG. Você tem que ser ESG, mas falar a língua do negócio. Porque quando a gente apresenta, enfim, dentro do banco, grandes empresas, são pessoas de negócio, que não necessariamente entendem do nosso mundo. Você tem que falar a língua deles. Senão, a conversa não consegue evoluir, não sai do lugar. E acho que essa transição dos dois, que é realmente saber transitar os dois, que é realmente o desafio, tá? Mesmo com credibilidade, com posicionamento,
não é simples, mas ele é um pouco mais amigável para uma mulher que um mundo puramente corporativo financeiro, que ele é um pouco mais masculino. Uhum. E nota-se mais as características do feminino também, né? Da cooperação ao invés da competição, da resiliência ao invés das soluções mais lógicas e objetivas, puras, do incentivo à criatividade, à inovação, resumindo um pouco das nossas características que você trouxe. É bem isso. Acho que tem muitas características que são muito mais do feminino, que não significa que os homens não tenham, Exato. mas que a gente tende a ter mais, que são mais necessárias no mundo ESG e bem-vindas. Enquanto que no mundo corporativo, às vezes, atrapalha. Mas acho que, às vezes, nós, como mulheres, às vezes, fazemos as coisas mais difíceis que precisam ser, tá? E um pouco isso, minha culpa aqui. A gente precisa ser mais direta, mais objetivas, mais concretas, até para conseguir navegar bem os dois mundos. Sim, usar os elementos de cada um quando for necessário. Quando for necessário. Tá acabando o nosso tempo. Tá acabando. Esse papo bom aqui podia ficar mais algumas horas Cada aqui. convidado é um real aprendizado, né? Muitas histórias. E a gente queria te perguntar, o que você falaria para Belém do passado, se você pudesse regredir alguns anos na sua carreira, dar uma dica para ela? Olha, no começo da minha carreira eu viajava muito, muito, muito. Estava sempre em um avião, um aeroporto. E aí, cada vez que subia um avião, eu tinha um combinado com minha mãe, porque eu cheguei em Nova York e pouco tempo depois das Torres Gêmeas, né, que caíram. E o combinado que eu fiz com meus pais, eu tinha 23 anos na época, foi que cada vez que eu subia um avião, eu ligava para minha mãe para saber em que avião que eu estava, porque eu tinha medo do avião cair e o filho dela não saber não tinha se estava naquele avião. Não tinha WhatsApp, se É. estava naquele avião. Olha o combinado da época. E aí eu subia no avião, ligava para minha mãe e meu pai. Falava, estou no avião. E eu falava assim para minha mãe, tem 6 filhos. Ela teve uma carreira espetacular, mas teve 6 filhos. Aí eu falava, mãe, como é que eu vou fazer isso quando seja mãe? Como é que eu vou fazer? E minha mãe falava, filha, calma. Ainda não está na hora. Quando chegar lá, você vê. Então, acho que o conselho que eu daria para Belém, ou seja, se eu pudesse falar para mim 10 anos atrás, 15, minha filha já tem 10 anos, mas sei lá, 15 anos atrás, eu falaria assim, calma, tem tudo, na vida tem tempos diferentes. E eu fiz o que tinha que fazer naquele momento da minha vida, e não significa que porque eu fazia aquele momento, depois eu não ia mudar, eu não ia me adaptar para conseguir conciliar melhor uma vida pessoal e uma vida de trabalho. Acho que essa seria a minha dica para Belém, 15 anos atrás, que vivia naquela ansiedade toda de como é que eu vou fazer isso funcionar um dia que eu tenho um filho, né? E tem funcionado, né? Tem funcionado. Tem 2 já? Tenho 2, sim. Já parei, tá? 2 tá bom. E o que você falaria para Belém daqui 10 anos? Olha, eu tenho muito medo eu não tenho medo de envelhecer como mulher, mas eu tenho medo de envelhecer na minha cadeira, porque a gente sempre tem que se estar reinventando. E eu me reinventei muitas vezes na minha carreira, e eu imagino que eu vou continuar me reinventando. Mas acho que o que eu falaria seria justamente nessa linha. Pensa aonde que você precisaria ir evoluindo para a próxima reinvento, né? Para a próxima evolução da tua carreira, conseguir se manter vigente, agregando valor 10 anos aqui para frente. Excelente. Deve ser uma preocupação de muitas, é uma preocupação minha também. Muito bom. Você quer deixar as suas redes sociais? Eu estou no LinkedIn, não respondo muito, mas eu estou ali. Um pouco presente. Maria Belém Losada, estou no LinkedIn, isso aí. Bom demais. Obrigada, Belém, por Meninas, ter vindo. prazer pelo convite. Obrigada por compartilhar conosco sua história, seus conhecimentos e nos inspirar um pouco também. Obrigada, Belém. E obrigada a todas e todos que estiveram aqui conosco. Acompanhe esse episódio e acompanhe outros que virão aí. Obrigada. Obrigada, até mais. Até mais.